Olá! Hoje damos início a um novo projeto do Hospital de Amor, que visa fortalecer o conhecimento sobre saúde em todo o país. Por meio desse novo programa, o Hora da Saúde, vamos levar informação de qualidade para você até a sua casa. E para me auxiliar nessa missão, eu conto com a parceria do Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família e também é coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos, que estão sob a gestão do Hospital de Amor. E para o nosso primeiro programa, um tema que é muito comum em todo mundo, mas ainda é muito polêmico para grande parte da população, a depressão. Sim, a depressão é um problema de ordem mundial. Nós temos um acometimento mundial em torno de 4,6% da população e o Brasil está acima dessa média, está em torno de 6%. Isso corresponde a quase 12 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. E é um assunto comum em todas as áreas da saúde. Muitos problemas de saúde chegam nos consultórios com queixas não específicas de depressão, mas que durante o tratamento você descobre que é depressão e que está interferindo diretamente nos outros males que a pessoa vem a ter. Então, é um assunto que eu acho muito importante e a gente começar com esse assunto é e quebrar esse fundamental. tabu. Sim, esse é um outro ponto de vista também que é fundamental para o início do conhecimento e do tratamento. E para discutir esse assunto tão polêmico, nós contamos também com a ajuda do Dr. Marcelo Gobo Júnior. Ele é médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental do Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Glaucia. Esse tema é extremamente importante e atual. A gente cuidar da saúde é uma questão muito ampla, não é só uma questão de adoecimento físico, mas de ordem mental, e depressão é algo que é da nossa saúde pública já. É uma das doenças mais prevalentes e que mais incapacita hoje, mais afasta colaboradores do trabalho no mundo atual. Então a gente tem muita urgência de poder cuidar e levar informação de qualidade sobre esse assunto. Nosso tema principal hoje é a depressão, mas como nós falamos de saúde em um programa de saúde, também quero deixar claro para todos vocês aí em casa que nós estamos sem máscaras, mas estamos mantendo o distanciamento social, todos nós a 1,5 metro de distância, um pouco mais, também com álcool gel, cada um com seu espaço, com a sua água, então a gente está cuidando bastante disso. Mas voltando à depressão, que é o nosso tema hoje, primeiro eu gostaria que vocês, especialistas, explicassem o que é a depressão, como a gente pode definir e entender a depressão. A depressão é um adoecimento de ordem mental que vai ter como característica principal uma sensação de perda de energia, sem um evento aparente, sem uma causa deflagradora necessariamente. E isso permanece por mais de 2 semanas, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, na 5ª edição, que é o DSM-5. Então, o que caracteriza principalmente depressão? É uma perda de energia que vai gerar uma alteração do humor. O humor é aquilo que a gente vai sentindo ao longo do tempo, que é diferente do nosso temperamento, de acordo com o que vai acontecendo no nosso dia. A gente vai ter um humor mais positivo, mais alegre ao longo do dia, ou um humor mais introvertido, mais triste ao longo do dia, de acordo com aquilo que vai acontecendo. Essa flutuação ela pode ser normal e ela é necessária. Em alguns pontos, a gente vai ter alterações do humor que vão passar do nível que é fisiológico. Então, eu vou ter uma alegria que é muito grande, que vai caracterizar o polo da mania, hipomania e mania, que é um acúmulo de energia muito grande, então tem muita energia. E a gente pode ter o polo inverso, que é uma perda de energia, que é o que vai caracterizar o processo depressivo. Eu vou perdendo energia, e dentro do sistema nervoso central, a depressão está muito associada a alterações que geram letargia. E essa letargia vai se manifestar como um humor reprimido, com tristeza, dificuldade de concentração, perda de memória, que são o resultado de uma hipofunção, de uma letargia do sistema nervoso central lá dentro do nosso cérebro, e não é algo que está no nosso controle, é diferente de vontade. Depressão não tem a ver com a alteração da vontade, é algo involuntário, do qual a gente não tem controle. E esses sintomas, eles se manifestam da mesma forma em todas as idades? Não, existe uma diferença muito grande ao longo do ciclo de vida. Então, quando você está
pensando em infância e adolescência, isso tem uma característica. Quando você está pensando no pico de incidência, que é ao longo da segunda década de vida, isso tem uma outra característica, né? Depressão é uma doença de pessoas jovens, é que quando a gente não tem o cuidado, isso vai se manifestando ao longo da vida de outras maneiras, mas o pico de incidência é ao longo da segunda década de vida. E tem uma outra característica muito diferente lá na terceira idade, quando a gente começa a pensar em psicogeriatria, na depressão do idoso, ela vai ter uma outra carinha, ela vai mudando de acordo com o ciclo de vida. Já que a gente falou, o doutor Marcelo falou sobre os sintomas, falou também em relação à idade mais avançada. Doutor Leonardo, em relação à criança, a depressão já é manifestada de uma outra forma? A gente pode falar em depressão? Sim, a criança tem uma abordagem, igual o doutor Marcelo falou, totalmente diferente quando a gente aborda no adulto. A criança tem uma alteração de comportamento importante, o isolamento, a irritabilidade, a agressividade, principalmente contra as crianças e com os pais. Geralmente isso é muito observado a nível familiar, mas como as crianças hoje passam o maior tempo do dia dentro da escola, geralmente a escola traz essa informação para nós. Muitas vezes os pais chegam no consultório trazendo que a criança está muito agressiva na escola, brigou com um coleguinha, não quer participar mais dos eventos que são realizados dentro da escola, fica mais isolada ou está extremamente violenta, brigando, tacando coisas nas outras crianças. Geralmente chega assim. E a gente vai observando a criança nesse período, principalmente o comportamento dela e a relação com os pais. Isso interfere muito. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, da pandemia, e esses casos têm aumentado. E devido à dificuldade desses casos também chegar até nós por causa da questão do isolamento, eu acredito que futuramente, aí nos próximos meses, anos, teremos um número aumentado de alteração de comportamento de criança que pode chegar a um diagnóstico de depressão, mas não assim necessariamente. Número aumentado. O senhor se referiu ao número aumentado de casos de depressão, de alteração de comportamento em crianças. Mas, falando sobre a depressão de maneira geral, se quase 6% da população tem depressão, por que ela ainda é um tabu? O principal motivo de ser um tabu é quando a gente associa essa alteração do humor a uma questão de caráter. Então, o que mais é evidente em relação a preconceito e adoecimento de ordem mental é quando a gente entende que algo que é orgânico ou algo que é independente da vontade, involuntário, está associado a uma característica da pessoa dentro daquilo que ela é. Então, se eu, por algum momento, tenho uma alteração no meu ciclo de vida e começo a desenvolver sintomas depressivos, isso não é a minha vontade, a gente não fica nesse estado voluntariamente. E o maior preconceito é que essa perda de energia que a pessoa apresenta é uma frescura, a gente começa a diminuir, né? A associar isso a uma vontade da pessoa, que ela não consegue fazer aquilo porque ela não quer, ou que ela está reagindo de determinada maneira porque é uma questão de escolha. E, na verdade, não é o que acontece, é involuntário. E isso, esse tabu nasce de associar o que acontece com a pessoa àquilo que ela gostaria. E não é o que acontece, é onde começa o sofrimento. Doutor Leonardo, continua. Como é que o senhor vê a questão da depressão como esse estigma social visto dessa maneira, né? A maioria dos casos que chega é uma sensação de fraqueza. Eu não quero demonstrar isto. Eu tenho medo de demonstrar isso, o que vão pensar de mim. Já fiz de tudo, mas não consegui melhorar. Não tem nada na minha vida que está me causando isso, que pode estar levando a ter essa fraqueza. Isso é um medo, um grande medo da pessoa que nos procura, de a família, os colegas ficarem sabendo, porque isso pode mudar como que eu falo, a interpretação dessas pessoas em relação a ele. Uhum. Então, geralmente, aí. Outro medo também que tem, eu não tenho problema psiquiátrico. Sempre fala assim, eu não quero... A pessoa tem medo dessa cobrança social. Como se doença psiquiátrica, problema psiquiátrico fosse algo que fosse transformá-lo em uma outra pessoa, tá? Então, isso também é um tabu. O medo de abordar a questão psiquiátrica. Então, geralmente, a gente aborda, nem fala na questão psiquiátrica. A gente fala da depressão, como o doutor Marcelo falou, com uma perda da vontade de fazer aquilo que antes fazia e que, de repente, perdeu a vontade de fazer. Tá? O que antes me fazia sorrir, hoje não me faz. O que antes me fazia levantar da cama para ir trabalhar, para levar meus filhos, hoje eu já não tenho vontade de levantar.
Tá? O que antes me levava para sair com minha esposa, com meus familiares, para um jantar, hoje eu não tenho mais vontade. Então a perda da vontade, da energia, como o Marcelo falou, isso... E aí que tá, a pessoa deixa de fazer isso, perde o sentido da vida. E aí a depressão vai piorando, os sintomas vão piorando e pode levar a consequências trágicas. Né? Então, nesse sentido. Essa autocobrança, ela é mais comum em alguma faixa etária ou ela está relacionada a gênero? Com o tempo, com isso de cobrança a nível de trabalho, com a informação do jeito que chega hoje para a gente, né, através da internet, de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, a cobrança mudou muito, a forma de abordagem dessas sensações mudou muito. E hoje, o Marcelo pode confirmar comigo, hoje nós temos variações de depressão acontecendo numa idade até mais jovem, né, Marcelo? Sim. Eu vejo hoje adolescentes com sintomas depressivos que antes eu via apenas em adultos jovens ou até uma idade mais avançada. Isso tem mudança de características ao longo da vida, mas a depressão é um acometimento que é mais prevalente em mulheres, né? Então, as mulheres acabam manifestando isso mais. A prevalência é maior entre elas. E a intensidade ou a manifestação dos sintomas, ela vai cursar de modo diferente de acordo com o tempo de evolução, né? Então, essa questão de perda de energia, de perda de satisfação, então eu gostava muito de fazer uma coisa e agora aquilo já não me motiva mais, é como se o mundo fosse começar a ficar meio cinza. Isso vai acontecer em todas as idades, mas a maneira como eu vou perceber isso é diferente. Então, no adolescente que tem um comportamento social muito diferente do idoso, não vai se manifestar da mesma forma. Então, o idoso ele fica mais quieto, mais na dele, e a gente já entende, ou vai ter alguma alteração de memória, e já pensa dessa forma. No adolescente, às vezes isso vai ser com inibição social, ou com um comportamento de isolamento muito grande, que a gente já, às vezes, associa com a adolescência em si, e que, na verdade, não necessariamente tem a ver com isso. Não é o normal para aquela idade. Esse é o Hora da Saúde. Eu continuo aqui com o Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família, coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos, sob a gestão do Hospital do Amor, e também com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família também e também assistente no ambulatório de saúde mental no serviço de assistência ao colaborador do Hospital de Amor. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos conversar sobre como identificar os sintomas da depressão e também como ajudar pessoas com essa doença.